Eu me lembro que eu falei, né, no vídeo passado, no primeiro vídeo, que o Gregor, ele foi atacado pelo pai, né? O pai jogou várias maçãs nele e uma delas, né, gruda nas costas do Gregor e aí ele desmaia, certo? Depois de um tempo, essa maçã, ela apodrece e o Gregor vem a falecer. Eu não contei algo que aconteceu antes, né, dessa cena exatamente porque eu queria reservar para esse segundo vídeo, certo? Eu acabei, inclusive, quando eu falei sobre isso, eu estava falando sobre a temática na fragilidade das relações familiares, né, onde eu estava falando sobre essa cena, né, a maçã, ela simboliza, na verdade, segundo o autor, exatamente o ódio, né, o ódio que a família, né, do Gregor passou a sentir por ele. E aí, mas antes disso, a família que não tinha mais renda, ela aluga, né, um quarto para 3 inquilinos, certo? Então, como ela não tinha mais renda, a renda que vinha do Gregor, então esses 3 inquilinos passaram a viver ali, a conviverem naquele ambiente. E aí, depois de um tempo, o Gregor, ele escuta a irmã dele, a Greta Sansa, que adora música, tocar violino, e ele vai para a sala, né, exatamente para saber, né, para, enfim, para vê-la melhor tocar, né, o instrumento que ela sempre gostou. E aí, quando ele chega naquele lugar, todo mundo fica assustado, né? A Greta, ela estava tocando violino para os inquilinos, né, que estavam morando ali. Então, os inquilinos ficam muito assustados, né, assim como a família, e eles não querem mais ficar naquele ambiente. E aí a Greta, né, e os pais ficam assim, desesperados, né, sem saber, né, o que fazerem naquele momento. E aí, em seguida, eles decidem, né, exatamente se livrarem do Gregor, porque essa, na verdade, era a única forma deles conseguirem, né, ter a paz, né, a paz que eles tanto almejavam. Então, após a morte do Gregor, a família sente um alívio muito grande e decide limpar o quarto do Gregor, né, o quarto do falecido, e até fazer planos, né, planos para comprar uma casa mais confortável, enfim, pensar em um futuro. A irmã do Gregor, a Greta Sansa, adorava música, então agora ela poderia realmente dar continuidade sem se preocupar com aquele, né, que poderia prejudicar, né, os seus anseios e desejos. Então, Metamorfose, segundo, né, o jornalista Marcelo Hessel, é dividida em 3 partes, né? A primeira parte seria exatamente o terror, né, o terror da metamorfose. A metamorfose que é sempre, né, tá sempre ligada à borboleta, né, a lagarta, né, que se transforma em borboleta e que pode, digamos assim, amadurecer, né, amadurecida pode, enfim, dar continuidade, dar prosseguimento à sua vida, o que não acontece com o Gregor, porque a família, né, ao vê-lo transmutado naquela barata grande, pelo contrário, quer mantê-lo dentro, né, do seu casulo, e ele fica ali, né, no seu quarto. Então a gente vê que essa é a primeira fase. A segunda seria da vergonha, a vergonha, né, que o Gregor ele sente em relação a ele mesmo, ao vê-lo naquela situação impotente, sem poder ajudar a família, ele que sempre foi uma pessoa ativa. Também a vergonha da família em relação ao Gregor e a vergonha do chefe em relação também ao próprio protagonista dessa novela, que também até demite o Gregor. Então essa é a segunda fase. E a terceira fase seria a raiva. É a raiva do não pertencimento, né? O Gregor, ele, como ele não se vê, digamos assim, como as pessoas têm vergonha dele, e ele também passa a ter em relação a ele mesmo, então ele começa a nutrir uma raiva muito grande nessa situação. A gente vê nessa fase a sua completa desmoralização, né, por assim dizer, e ele não poder fazer nada, né, apesar de que a gente percebe, né, que essa questão, essa transmutação em uma barata, esse seria o elemento fantástico, né, do livro, e também, ao mesmo tempo, metafórico, que simboliza exatamente isso que eu acabei de falar, que é a deterioração, né, física, a questão da desmoralização, certo? E do martírio, né, do martírio no seu mais alto nível. Essa é a última parte dessa obra magistral. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de comentar, curtir, compartilhar, acionar o sininho e, lógico, seguir o canal Imaginário Infinito. Até o próximo vídeo. E é isso. Não, é isso não, garoto, tu não é isso, mas enfim, depois